Olá, capricornianos que estão no relacionamento, vamos lá? Vamos saber quais são as energias, quais são as tendências para você? Se você ainda não conhece o canal, te convido a conhecê-lo, assistir outros vídeos, todas as leituras aqui do canal são atemporais, então se você chegar na leitura, independentemente do dia, do mês, do ano, e aquela leitura ressoar com você, ela é para você, ela é para o seu momento, tá? Então, se você gostar, deixa o seu like nos vídeos, assina o canal, ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Conto com vocês, tá? Comentários são muito bem-vindos também. Vamos lá. Capricórnio em um relacionamento. Antes de abrir essa leitura, eu já vou tirar as clarificações. Esse baralho aqui vai ajudar a aprofundar um pouco mais a leitura. Capricornianos em um relacionamento. Capricornianos que irão ressoar com essa leitura, né? Agora sim, vamos lá. 2 de copas, começamos bem. 2 de copas é o encontro do eu com o outro, né? É o casalzinho. É uma carta que muitas vezes fala de sentimentos recíprocos também, tá? Vou deixar aqui por enquanto, é um dos fundos da sua leitura. 7 de ouros, 10 de paus, rainha de paus, o imperador, a justiça, 7 de paus, 9 de espadas, a estrela, o louco, a justiça. Eu vou falar um pouco dessas cartas que estão aqui, logo em seguida a gente coloca esse outro baralho aqui por cima para aprofundar um pouco mais a leitura, tá? Bom, no passado já vem aqui uma energia, me parece, de um questionamento, né? O 7 de ouros mostra você ou a outra pessoa avaliando. Geralmente o 7 de ouros fala assim, vamos avaliar, né, para ver se vale a pena continuar investindo. Meu gato vai passar aqui, pode ser que balance um pouco as coisas. Então, é uma carta que me dá uma sensação de questionamento. Existe um questionamento nessa relação. Já existe, né, essa carta aqui que eu estou chamando de questionamento, de avaliação, ela veio aqui numa posição do passado. Então, isso já vem de algum tempo, esse questionamento. Medos e desejos, né? O 10 de paus, ele fala de finalizar uma etapa. Quando eu falo finalizar, não quer dizer necessariamente que seja finalizar o relacionamento. Pode até ser, pode, tá? De toda forma, ele fala de finalizar alguma coisa. Então, existe um desejo de finalizar uma situação. Geralmente, o 10 de paus fala de um peso, um fardo que a gente está segurando. Em algumas situações, o 10 de paus pode sugerir que tem alguém na relação que se esforça mais do que o outro, né? Tem alguém nessa relação, seja você ou seu parceiro, que pode estar se esforçando mais do que o outro. Então essa carta, como desejo, fala de finalizar algo, finalizar isso também, essa questão de desequilíbrio, onde um dá mais na relação do que o outro, né? Então isso é um desejo, e o medo é de que essa relação se torne um fardo. O centro da leitura vem com uma rainha de paus, que é um arcano da corte, que pode muito bem simbolizar alguém. Rainha de paus, de uma forma geral, é uma carta de paixão também, tá? Tá aqui no centro da leitura. O imperador veio representando você, independentemente de você ser homem ou mulher, mostra você
apesar dos questionamentos, você é comprometido, comprometida, tá? Tem aqui um senso de responsabilidade, né? No inconsciente, a carta da justiça. Então, a carta da justiça traz a balança. Lembra que eu falei de uma questão de desequilíbrio aqui, né? Então, a justiça aqui, na parte oculta, na parte inconsciente da leitura, ela fala dessa noção de equilíbrio que tá lá no inconsciente, né? E a justiça é um arcano maior, tá? Então, de certa forma, a vida tá te empurrando aqui para uma situação de equilíbrio, seja lá como esse equilíbrio vai chegar na sua vida ou na sua relação. O equilíbrio pode vir no sentido de trazer à consciência essa questão, porque está no inconsciente, né? Então, trazer à tona para que a relação seja ajustada, ou se for a questão do fim, né? Porque pode ser que em algumas situações mais extremas, o fim seja necessário para que a justiça, o equilíbrio se estabeleça na sua vida ou na vida da outra pessoa, ou de ambos, né? A justiça vem muito falando de você colher aquilo que você planta também, né? Porque aqui me dá uma sensação de que existe um esforço da sua parte ou da parte da outra pessoa. Existe um esforço para fazer a relação dar certo. Então, ao mesmo tempo que existe um esforço, existe uma expectativa, né? Existe uma expectativa de que a justiça seja feita, do tipo, nossa, eu tô comprometido, comprometida, eu tô, né, me responsabilizando por fazer essa relação dar certo. Eu investi nessa relação. Eu coloquei muito esforço nessa relação. Então tem uma questão aqui de justiça divina também, né? Sete de paus vem aqui no desafio. O sete de paus em si já é uma carta que fala de desafio, né? E veio aqui na posição de desafio. O sete de paus é justamente a carta que vem antes do seis de paus, né? Que vem antes não, que vem depois, desculpa. E o seis de paus é uma carta que fala de vitória, que fala de conquista. Então aqui, nessa situação dessa relação, tá me dando uma sensação de que os seus esforços serão recompensados, a justiça, né? Você vai obter vitória, seja lá o que isso signifique para você, né? Então, à medida que a leitura vai avançando, parece que a interpretação vai ficando mais clara, né? Aqui tá me dando uma sensação, então, de alguém que investiu na relação, colocou muito esforço na relação, tem aqui uma responsabilidade dentro dessa relação, um comprometimento, e aqui a um nível mais profundo tem esse senso de justiça, né? Do tipo assim, se eu me esforcei, se eu coloquei a minha energia, se eu me dediquei, é natural que eu obtenha o retorno, a colheita daquilo que eu plantei, né? E o seis de paus está me dando essa sensação. O desafio do sete de paus, então, que veio aqui e que é justamente a carta que vem depois do seis de paus, que fala de conquista, de vitória, de reconhecimento, o sete de paus fala de você permanecer, de você não desistir. Então é uma carta de coragem, é uma carta que pressupõe uma vitória, mas que pressupõe também que você continue conquistando. Então não é aquela carta que fala assim de você conquistar uma coisa e depois relaxar. Não, né? Aqui no sete de paus você conquista e continua conquistando. É mais ou menos por aí, né? Então não é uma carta que permite muito o relaxamento, vamos dizer assim, né? O seu parceiro, a sua parceira, né, para quem está ressoando com essa leitura, claro que não é todo mundo, né, mas tem aqui algum tipo de preocupação. Algum tipo de preocupação. Bem sinceramente, eu não consigo entender aqui que preocupação que pode ser essa. Essa pessoa pode ser um pouco possessiva, essa pessoa pode ser um pouco paranoica. Eu coloquei entre aspas porque paranoica, né, é uma palavra muito forte, né? Mas é porque tem um excesso de pensamento aqui no nove de espadas. Então pode ser alguém que se preocupa muito com você, por exemplo, tá?
As cartas que finalizam a leitura e que tem a ver com o futuro dessa relação, quando eu falo futuro dessa relação, não é aqui a longo prazo, porque estamos fazendo uma leitura geral, então é um futuro próximo, tá? As cartas vieram muito positivas. Aqui vem uma energia de cura, uma energia de um novo começo e uma energia de vitória. Então vamos lá, porque a gente pode fazer duas interpretações aqui. Para quem a relação já está se tornando um fardo e existe um questionamento aqui se vale a pena continuar investindo ou não, para essas pessoas que ressoaram com essa interpretação que eu fiz aqui lá no comecinho da leitura, essas cartas aqui sugerem uma libertação. São energias de liberdade. E a vitória aqui seria uma espécie de superação, né? Superar no sentido de você conseguir se libertar dessa situação. Para aqueles que ressoaram com aquela interpretação que eu fiz de eu já dei muito nessa relação, eu investi, então eu espero obter o retorno. Aqui também está muito positivo, porque mostra conquista, né? E mostra aqui uma espécie de limpeza, uma espécie de renovação da relação, né? Vem aqui cartas de leveza, de recomeço. O louco, quando se trata de um recomeço, ele fala de um recomeço do zero e a energia da vitória, tá? Então, eu diria aqui que nessa leitura a gente tem dois possíveis grupos de capricornianos, né? Aqueles para os quais a relação se tornou um fardo e aqueles para os quais, né, vocês investiram muito e esperam obter a colheita por terem investido muito nessa relação, tá? Carta do carro no fundo da leitura, sugerindo algum tipo de mudança. É uma carta de progresso, é uma carta de conquista, assim como o 6 de paus também. Mas é também uma carta que pode sugerir alguma mudança no rumo da relação, mas pode ser uma mudança literal também, pode sugerir viagem, enfim, viagem a dois. Um louco, 8 de copas, as de ouros, cavaleiro de copas, 7 de ouros, algumas cartas se repetem, né? Sacerdotisa, enforcado, cavaleiro de espadas, a morte e a lua. Com as clarificações aqui, tá me dando uma sensação de que essa leitura puxa mais para aquele grupo de capricornianos para os quais a relação já está se tornando um fardo, para os quais há um questionamento se vale a pena continuar investindo ou não. Porque existe uma vontade aqui da parte de um de vocês, ou da sua parte, ou da parte do seu parceiro, realmente de se libertar, né? Carta do louco com 8 de copas que fala do deixar ir, né, da libertação. Então existe um questionamento, existe essa questão do fardo, do final de um ciclo e podendo significar aqui libertação, né, seguir em frente, deixar algo para trás e seguir em frente. Vem aqui um novo começo, uma nova oportunidade, uma nova chance. Você está representado por um imperador e um cavaleiro de copas. Esse cavaleiro de copas ou é você dando uma segunda chance para essa relação, tendo uma atitude romântica, tendo algum tipo de atitude mais amorosa, mais romântica, ou então aqui é realmente você começando a se interessar por uma outra pessoa. Aqui é aquele questionamento, né? O 7 de ouros que vem aqui, volta aqui. Vale a pena investir? Eu vou ter a colheita, eu vou ter a justiça, né? Existe esse questionamento profundo aqui. Desafios, 7 de paus e a sacerdotisa. A sacerdotisa fala de silêncio, fala de coisas ocultas, coisas que não são reveladas. Então, por exemplo, você pode estar se questionando, mas talvez não tenha revelado isso para o seu parceiro, para a sua parceira ainda, né?
O seu parceiro, a sua parceira, vem representado por um 9 de espadas e um enforcado. Essa pessoa se sente, de certa forma, sem saída. Essa pessoa não tá com dificuldade de fazer algum tipo de mudança aqui, seja lá o que isso signifique. Agora, o enforcado é um arcano maior, né? É, de certa forma, a vida, o universo ajudando essa pessoa a mudar a perspectiva, né? O enforcado é um homem pendurado que está aqui de cabeça para baixo, e essa carta ajuda a enxergar as coisas de outros pontos de vista, de outras perspectivas. Mas existe uma dificuldade aqui. Existe uma dificuldade aqui parece que de sair de uma situação, né? As cartas aqui puxam mais para aquela interpretação que eu disse da libertação, né? Então existem alguns capricornianos que vão ressoar com essa leitura. Existe uma tendência de término aqui, para aqueles que vão ressoar com essa leitura, tá? Lembrando, não é todo mundo que ressoa com essa leitura. Se não tem nada a ver com a sua fase no relacionamento amoroso, assista uma outra leitura do canal, ou então espere a próxima, né? Cavaleiro de Espadas, podemos ter aqui alguma conversa libertadora, né? Lembra que havia aqui um silêncio. O louco e a morte, então a morte fala de transformação. A morte necessariamente fala de término? Não, mas junto com o louco, das duas uma, ou é uma transformação muito profunda dessa relação que leva a um recomeço do zero, ou para alguns, como eu disse, isso aqui realmente simboliza um término e uma libertação, né? A carta do louco muitas vezes representa pessoas solteiras. E já existe esse questionamento há um tempo para alguns de vocês, né? Para alguns, você pode estar muito comprometido com essa relação e talvez não veja esse comprometimento todo da parte da outra pessoa, né? Pode sentir a outra pessoa um pouco estagnada, algo assim. Leitura termina com a Lua e um 6 de paus. A Lua é uma carta mais ligada ao inconsciente, né? Então aqui vem uma energia de vitória, mas eu entendo aqui que a vitória é uma vitória no sentido de superação de alguma dificuldade. Para aqueles que vão permanecer na relação, a superação de uma dificuldade dentro da relação. Para aqueles que vão terminar a relação, a superação tem a ver justamente com o término, com a libertação, né? Agora, aqui é uma energia muito profunda, né? Não é uma vitória externa, parece que é algo interno, é uma conquista interna, uma conquista profunda, né? Interessante essa leitura. Vamos lá, vamos tirar uma última carta aqui que pode ser uma mensagem ou um conselho com o tarô do Osho. A torre e a mente. A torre, né, que aqui chama-se relâmpago, é uma carta que tem uma tendência de ruptura também, né? Ruptura, desapego, parece que é algo que você já vem pensando muito, né? Tá saindo até fumaça aqui da cabeça do sujeito. É algo que já vem sendo trabalhado, pensado há um tempo já a respeito de uma possível ruptura. Essas cartas, elas vêm aqui, essas cartas que eu tiro no tarô do Osho, como uma mensagem ou conselho, né? Então, mais uma vez, as cartas aqui puxam para uma mudança profunda. Então, eu entendo assim, que a mudança profunda aqui, para alguns, pode realmente representar um término. Para outros, se não for um término, é uma mudança profunda que precisa acontecer na relação. Lembra que eu falei de um recomeço do zero? Então, a questão aqui é essa. É possível recomeçar do zero? Se for possível, beleza, né? Se não for possível, a questão aqui é realmente de término, tá? É isso, capricornianos, terminamos a sua leitura. Espero que ela te ajude de alguma forma. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Namastê.